Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, e é um prazer estar aqui com você em mais um evento da Plumes, parceiro fantástico nosso do Salestech Brasil e também da Venda Mais. Estamos juntos nessa missão de ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. Então, parabéns para você por estar participando desse evento, buscando conhecimento, buscando melhorar seus resultados, buscando melhorar a sua performance e a alta performance da sua equipe de vendas. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é super importante. O tema da minha apresentação é feedback. Da onde que saiu esse tema? Eu tenho um curso chamado Gestão de Equipes Comerciais, e aí todos os anos os alunos se inscrevem, fazem o curso comigo e se formam no final do ano, são 10 módulos. O primeiro módulo, em fevereiro, é sempre o mesmo módulo, é engajamento de equipes de vendas. Então, o aluno que está fazendo o Gestão de Equipes Comerciais tem sempre um perfil de líder, ou é o dono ou a dona da empresa, ou é o diretor ou diretora comercial, ou é o gerente de vendas, tem alguns supervisores, mas geralmente é gerente, diretor ou o sócio proprietário, o dono ou a dona. Então é a pessoa que lida diretamente com a equipe comercial. No primeiro módulo eu peço para eles fazerem uma pesquisa de engajamento da equipe de vendas. E eu peço para esses alunos, todos em cargos de liderança, para mandarem um link, onde tem uma pesquisa com 20 perguntas que eu criei, para ver o que está funcionando e o que não está funcionando na liderança dessa pessoa. Então, no fundo, ela está pedindo uma avaliação dela, certo? Como líder. Essa pessoa está pedindo uma avaliação como líder. Os vendedores vão lá, clicam e de maneira anônima respondem a pesquisa. Eu tenho mais de 800 pesquisas respondidas só este ano, tá? Estou fazendo há mais de 11 anos essa pesquisa. Invariavelmente, o resultado final, quando eu vou dar o feedback para o gestor, adivinhe sobre o que eu tenho que falar? Sobre feedback, certo? Então, quando eu fecho o relatório, né, o gestor me manda e diz, Raul, fecha lá para minha planilha, todo mundo na minha equipe já respondeu. Eu fecho, vou lá na planilha, fecho os resultados, vejo os números, vejo o que está funcionando, o que não está, mando de volta um mini relatório e peço para esse gestor ou gestora avaliar as suas notas, fazer uma reflexão e me apresentar um plano de ação, ok? Então, esse é o primeiro módulo. Eu estou acostumado a fazer isso, é meu dia a dia. Então, eu vou e volto. E veja que interessante, a gente está falando que eu estou dando feedback para o gestor, e aí eu digo para ele, está faltando feedback na tua equipe, porque esse é a reclamação número 1 da equipe de vendas. Já são muitos anos que eu faço essa pesquisa, certo? Eu já devo ter feito mais de 10 mil pesquisas, e sempre é a mesma coisa. A falta de feedback é número 1. Muitos gestores e gestoras ficam surpresas quando isso acontece. Dizem, meu Deus do céu, mas eu dou feedback. Mas aí você vai ver o que a pessoa está fazendo, não está dando feedback. Às vezes dá uma bronca, às vezes comenta, às vezes faz um elogio, mas não uma forma estruturada. E tem gente que também diz, Raul, realmente, isso aqui não está dando tempo, eu não consigo, etc. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista dos maiores erros em relação a feedback, vou passar por eles muito rapidamente, e eu queria que você se autoavaliasse. Se você olhar e disser, eu não estou cometendo esses erros, perfeito, porque significa que você claramente está fazendo corretamente. Se tiver alguma coisa que está na lista de erros, que você diz, eu estou fazendo isso, seria o momento de dizer pausa, isso aqui eu preciso melhorar, ok? Então, de cara, já, primeiro maior erro é não dar feedback. Esse já é o maior erro. Então, quando eu não dou feedback para alguém, de certa maneira eu estou me afastando dessa pessoa. Não adianta eu cobrar, não adianta eu falar que vai ter premiação, não adianta eu falar que vou colocar meta e depois remunerar por isso, dar comissão, etc. Não adianta, às vezes, nem dar treinamento se não tiver depois um posterior do treinamento para você fechar o que foi visto no treinamento. Você precisa fazer com que tudo esteja coordenado. O feedback é dar atenção, no fundo. A palavra feedback, né, são duas, na verdade, do inglês. Feed, que é de alimentação, e back, que é de volta. Então, eu estou falando de retroalimentação. Isso começou na indústria, então, quando você tinha sistemas ali, que as coisas fluíam, iam para cá e para lá, e às vezes alguma coisa voltava. Essa coisa que voltava, então, esse um fluxo que volta, chama feedback. É um loop, né? Quando você vai fazer a administração da produção, você aprende que esse loop que volta chama feedback. O pessoal de RH começou a usar a mesma lógica. Está indo uma coisa, eu pedi para alguma coisa ser feita, foi feita assim, agora tem que voltar, eu tenho que falar para essa pessoa se tá, né, como é que foi ou não. Basicamente, eu estou dizendo para a pessoa se ela está indo bem ou não, se ela pode melhorar alguma coisa, estou falando do futuro, então estou revisando algumas coisas. O feedback para mim, uma das coisas mais importantes que tem. Se você me disser, Raul, qual seria uma única dica que você poderia me dar rápida para melhorar minha gestão, né, para eu ser um líder melhor? Feedback, já de cara, já de cara. Tem que dar.
Aí a pessoa começa a dizer, mas Raul, eu tenho muita gente na minha equipe. Se organize ou crie um sistema que funcione onde os vendedores ou as vendedoras possam receber feedback com a frequência necessária. Para mim, por exemplo, o ideal é você fazer uma revisão semanal rápida, muito rápida, certo? 10, 15 minutos no máximo, uma revisão mensal um pouquinho mais aprofundada, e às vezes tem gente que trabalha com trimestre também. Mais do que isso, se diz não está adequado, está fora do que deveria ser o ideal. Então, se você tem gente demais, precisa se organizar, e aí ou é teu tempo ou é estrutura. Talvez tenha que contratar gente para supervisionar, certo? Está muito espalhada, muita gente. E tem gente também que eu vejo que está em cargo de liderança e que não coloca isso como prioridade. Então, não está fazendo, no fundo, porque não acha que é importante. Eu vou te dizer, sim. Você vai ter um engajamento muito maior da equipe. Toda vez que eu vou ver equipes de alta performance com resultados consistentes, não assim, certo? Mas consistentes de alta performance, tem um líder, tem uma líder engajada dando feedback o tempo inteiro. Então, coloque na sua lista, entenda que é prioridade e entenda que quando você começa a justificar motivos para não estar dando feedback, no fundo, você está querendo justificar uma ineficiência tua, certo? Porque é sempre uma das coisas mais importantes e é uma das grandes carências da equipe de vendas. Segunda coisa que tem é a falta de consistência. Então, é a pessoa que está dando feedback, mas às vezes dá, às vezes não dá, tem semana que faz, tem semanas que não faz, se está de bom humor faz, se não está de mau humor faz, ou ao contrário, certo? Quando está de mau humor, é hoje que eu, certo? E aí pronto, aí vira uma bagunça, porque aí é só bronca, eu já vou falar sobre isso também, certo? Mas essa falta de consistência é melhor do que não fazer, certo? Mas precisa ter o ritmo. Eu sempre comparo isso com, para quem tem filho, vai entender bem, com ver boletim. Né? Então, você pode ver o boletim a cada bimestre? Pode. Isso tá bom, ótimo. É melhor se você consegue ver trabalho de casa. Está fazendo trabalho de casa? Está estudando? Veja que eu estou acompanhando, estou mais próximo. Eu chamo isso de rédea curta. Eu estou mais próximo do resultado. Não esperando lá no final do mês para ver se deu, se não deu, e depois mais 15 dias para fechar o relatório, e depois para dar o feedback. Quer dizer, entre a causa, algo que foi feito e o feedback, tem um ciclo tão longo, certo? Que se você ainda por cima é inconsistente, ele se perde, certo? A pessoa nunca sabe direito o que vai acontecer. Para mim, tem que fazer parte da rotina e já deveria estar bloqueado na agenda. Quando você vê que um líder, uma líder, é realmente sério em relação ao feedback, está bloqueado na agenda. Você sabe que é uma prioridade. Então, falta de consistência é algo que poderia ser melhorado. E veja, é melhor você dizer, ser honesto ou honesta e dizer, ok, eu não consigo fazer semanal. Tá bom? Certo? Não consigo fazer semanal. Mas mensal você tem que fazer, ou quinzenal você tem que fazer. Então, decida um cronograma que você consegue respeitar, certo? Isso é que nem ir para academia. Ah, eu vou todo dia. A pessoa sabe, ela está mentindo, ela sabe que não vai conseguir todo dia, certo? Não está fazendo nada e de repente diz, não, eu vou entrar em forma, vou todo dia para academia. Não vai. No terceiro dia já está matando a academia. Por quê? Porque né, prometeu uma coisa que no fundo sabe que não vai cumprir. É melhor ser honesto, honesta e dizer, ok, por exemplo, eu não consigo fazer todas as semanas, mas então vou fazer quinzenal, 15 minutos. Isso eu consigo fazer. 15 minutos a cada 15 dias eu consigo fazer. Beleza, ótimo, fantástico, certo? É melhor isso e é melhor ser consistente, a própria pessoa ficar esperando do que você ficar indo e voltando. Hoje eu estou afim, hoje eu não estou afim, hoje choveu, hoje está o sol, hoje né, eu estou de bom humor, não estou. Não tem que ser assim, tem que ser rotina, tem que ter processo para isso. O feedback é tão importante que deveria ser prioridade e para quem é prioridade, está bloqueado na agenda, ok? Terceira maior falha, e aí, desculpe, vou usar uma palavra dura, mas é o termo que a própria turma usou, que é feedback. Então, basicamente, o vendedor ou a vendedora, quando é chamado, sabe que é para tomar mijada, para levar um esporro, para levar uma bronca, sabe que a coisa pegou, está feia, etc. É para né, tomar-lhe uma dura, certo? Vou usar essa expressão, mas eu acho que você já está entendendo por onde eu estou indo, certo? Não pode isso acontecer, certo? Não pode ser de que, pronto, fui chamado, pronto, não, né? Por isso que tem que ter rotina, por isso que tem que ter consistência, por isso que tem que ter processo, tem que ser uma pessoa que, inclusive, isso é uma grande dica. Quando você sabe que você está fazendo um bom trabalho de liderança em relação a feedback, quando a equipe pede isso, quando a equipe espera esse momento, porque é um momento com você, líder, certo? É um momento onde estamos pensando em como melhorar o resultado daquela pessoa. Você está ajudando ela a subir de nível, certo? Você está ajudando ela a melhorar a performance dela. Você está 100% naquele momento dedicado a essa pessoa. Isso é um momento super importante, certo? Então, quando eu tenho um momento que é só de bronca,
eu não posso chamar isso de verdade de feedback. Okay? Eu acho que sim, tem alguns momentos onde precisa, de vez em quando, elevar o tom, certo? Ficar mais duro. Precisa, principalmente com coisas que são repetidas, que já foram faladas, que não é para ser, né? Tem, né, alguns desvios de conduta, esse tipo de coisa, sim, realmente tem que ter. Agora, você tem que entender que não pode ser só isso. Isso, na verdade, acaba geralmente transmitindo uma sensação de autoritário, certo? Que faz com que depois a equipe desengaje. Porque se eu só abro a boca para criticar, as pessoas naturalmente começam a filtrar o que está sendo dito e criam um ambiente que não é um ambiente mais propício para alta performance, ok? Então, tente evitar o feedback ao máximo possível. Isso não é, de verdade, a melhor forma de você trabalhar feedback. Quarta coisa que está muito ligado a isso, mas é uma maneira mais suave, que é a falta de elogios. Então, tem gente que acha que feedback é só apontar melhoria. Quando eu estou apontando melhoria, eu estou, no fundo, dizendo que a pessoa não está perfeita. Que é ok, certo? Realmente é difícil, né? Alguém ser perfeito. Mas a constante lembrança disso faz com que algumas pessoas comecem a se sentir, porque nem todo mundo tem autoestima lá em cima e está com o mindset correto em relação a feedback de melhoria. Então tem todo um trabalho aí que o líder, a líder que está dando feedback, precisa ter cuidado com isso, certo? Mas então, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu abro a boca para a pessoa para dizer, se podia ser melhor, eu não estou criando, de verdade, um ambiente super propício, porque toda vez vem com uma carga, de certa maneira, negativa. O certo é você equilibrar, então o feedback também vai buscar pontos muito positivos. O que está funcionando? Eu adoro essa pergunta. O que está funcionando? Onde estamos indo bem? Parabéns, campeão, o que você fez certo? Tanto tem uma técnica de feedback que se chama sanduíche. Você faz um elogio, você fala sobre o que pode ser melhorado e você termina com outro elogio, certo? Um elogio de comportamento ou de resultado de alguma coisa, o que queremos que seja melhorado, um elogio em relação a atitudes. Eu, particularmente, quando vou usar a questão do sanduíche, termino com uma atitude no final. Então, parabéns para a pessoa. Então, veja que fica 2 positivos com uma proposta de melhoria no meio. Fica muito melhor, fica muito mais agradável, a pessoa está mais aberta, ela recebe melhor isso. Então, lembre que a questão de feedback sim está focada em melhoria, mas isso não significa que não tenham coisas muito boas já acontecendo. Não significa que a pessoa não esteja se esforçando, ou ela não esteja com atitudes corretas. Então, né, algumas áreas estão com resultados positivos e outras não. Por que só o foco no negativo? Certo? Por que só o foco na crítica? O líder ou a líder que vai fazer o feedback precisa aprender a equilibrar isso. As duas coisas têm que estar equilibradas. E eu tenho que sair da sensação se eu receber feedback, eu tenho que sair com a sensação que o meu líder claramente está percebendo pontos fortes e fracos, né? Pontos de melhoria, e está me ajudando a ser uma pessoa melhor. Não só na crítica, ok? Porque aí, de novo, fica uma relação que acaba se desgastando, a pessoa começa a evitar o feedback. E veja que, não é que eu estou dizendo não vamos falar dos pontos de melhoria. Vamos sim, tem que falar, mas tem que falar do ponto positivo também. Se tem coisa para comemorar, se tem coisa para elogiar, comemore e elogie, ok? Muito bem, quinto ponto do feedback que apareceu na minha pesquisa é quando o gestor ou a gestora vai dar feedback, mas está só focado no resultado final. Vendeu ou não vendeu? Bateu ou não bateu a meta? Cumpriu ou não cumpriu? Certo? A cota. Então, você começa a ver que, na verdade, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Você pode mentir, pode fazer o que você quiser, pode fazer, desde que você atinja a meta. E aí, de novo, eu começo a ter desvios de conduta. Mas aí o gestor muitas vezes vai chegar e me dizer: minha equipe está desalinhada, está desengajada, tem gente que não sei o que, papapá, eu falo que não pode dar desconto, os caras fazem, eu falo que não é para prometer para o cliente que não pode, e os caras prometem. Aí você vai ver a reunião de feedback, apresentação de resultados, a premiação do vendedor da venda, está tudo 100% focado em dizer venda, meu amigo, e pronto, acabou. Tinha um amigo meu, chamado Paulo Ferreira, que dizia que é o tipo do gestor que diz: eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea. Eu quero que dê ovo, e ponto, acabou. Quer dizer, tipo assim, não interessa. Vai lá, dá um jeito, faça o que você tiver que fazer ali, não quero nem saber, certo? Tipo, naquele, né, assim, o gestor que diz: mas venda, mas me bata a meta. E depois reclama da equipe. Não pode, certo? Então aqui eu tenho que estar muito consistente. E note que um bom feedback, você vai ter atitudes e comportamentos da pessoa, você vai ter
processos de venda especificamente e você vai ter resultados. Essas três coisas, certo? Atitudes, processos e resultado final, isso aqui faz um bom feedback. Eu começo com os resultados, porque obviamente isso aqui é a referência de sucesso, e eu volto dizendo, ok, da onde vieram esses resultados? O que foi feito? Certo? E aí eu vou falar um pouquinho de atitude de comportamento, porque tem uma parte psicológica que é super importante dentro da área comercial. A pessoa está engajada, está motivada, está feliz, né? Quer dizer, está com tesão, está com vontade, né? Tipo, vamos lá, né? Então, é importante também, mas as três coisas estão ligadas. Eu não posso desvincular uma da outra. Um bom feedback vai ter sempre essas três áreas sendo cobertas, ok? Você pode separar, falar de momentos, então vamos começar revisando os teus números, depois a gente pode, ok, vamos, então o que foi feito para alcançar esses números, quantos clientes foram atendidos, quantos contatos foram feitos, como que está a taxa de conversão, o que está vendendo, o que não está, onde está com dificuldade, e a gente pode falar de atitudes. Ok, vendo tudo isso aí, como que você está em relação a esses desafios? Certo? Me conta um pouquinho. Então, veja que é uma conversa que é muito mais produtiva do que só focar em resultado final. O bom gestor, a boa gestora que está trabalhando bem feedback, está trabalhando os três elementos. Ok? Muito bem. Sexto ponto aqui, falta de preparação. Aqui, de novo, ou é falta de prioridade ou é falta de organização. O que acontece? Tenho marcado lá na minha agenda que eu vou dar feedback para um vendedor ou uma vendedora e vamos dizer que é terça-feira às 9 da manhã. Está lá marcado, certo? Chega na hora marcada e aí pode ser por call, pode ser por telefone, pode ser por Skype, Zoom, Google Docs, presencial, sentado um na frente do outro. Quer dizer, não interessa o formato, certo? Estava marcado que naquele momento ia ter o feedback. O gestor chega lá e aí e diz, você trouxe seus números? Você trouxe no seguinte, tá? Começa a perguntar como é que é, porque tá boiando, não tem a mínima ideia. Tava fazendo outra coisa, estava ocupada, não deu tempo, não sei o que, tem um monte de histórias. Para a pessoa que está recebendo feedback, é um recado muito ruim esse. Tipo, você não se preparou, você não sabe nada, você não está valorizando. Se fosse, imagine que o vendedor vai visitar um cliente para fazer uma venda e começa a fazer esse tipo de pergunta na frente do cliente. O cliente vai dizer, pô, esse cara é muito amador, não se preparou para me visitar, né? O vendedor está pensando na mesma coisa na frente do gerente. Vocês escutem, se prepare, valorize o tempo dos dois. Então, uma boa reunião de feedback vai ter uma preparação antes, até para o próprio gestor ou gestora entrar no canal correto de feedback. Porque se eu saio correndo de alguma coisa, certo? Estava resolvendo um pepino, não sei o que, entro direto numa reunião de feedback sem me preparar emocionalmente, eu não estou equilibrado de verdade para fazer o processo corretamente, eu estou trazendo aquela carga psicológica, aquela carga emocional do que acabou de acontecer. Então, a outra pessoa não tem culpa disso, certo? E você pode até atrapalhar bastante o processo de feedback porque você não estava bem. E você não está bem porque você, na verdade, não bloqueou 5 ou 10 minutos antes só para respirar fundo, só para revisar algumas coisas, só para fazer algumas anotações e realmente valorizar o momento do feedback, ok? Então, lembre disso, se prepare e realmente valorize essa oportunidade. Sétimo maior erro que aparece na pesquisa, ser generalista e vago. E ficar falando de teoria, de estratégia, de um monte de coisas que a pessoa diz, nossa, isso é lindo, mas e daí? O que eu faço com isso? Não está me ajudando em nada, certo? Então, é muito enrolation. É muito enrolation. Isso, às vezes, de novo, acontece por alguns motivos. Primeiro, às vezes, o gestor ou a gestora tem medo de dar feedback de melhoria porque tem medo da reação do vendedor ou da vendedora. Mas algumas conversas precisam ser feitas, algumas coisas precisam ser ditas, algumas decisões precisam ser tomadas, porque senão a coisa se estende. E aí, de vez em quando, o gestor, a gestora explode, mas aí, na verdade, é porque teve uma sequência de pequenas frustrações, mas o gestor é que não abriu o jogo e deveria ter falado abertamente sobre isso. Então, essa é uma coisa. Segunda coisa que pode acontecer é o gestor que está muito afastado da equipe, não sabe de verdade o que está acontecendo, não consegue dar feedback mais próximo. Mas aí, é claramente, um sinal de muito afastamento. Certo? Então, o gestor ou a gestora deveria se aproximar e saber de verdade o que está acontecendo com aquele vendedor. Um bom processo de feedback, mesmo que você tenha uma equipe pequena, é bem interessante porque o gestor ou a gestora começa a ver o que cada um da equipe está fazendo e começa a aprender o melhor de cada um. Um negocia melhor, um prospecta melhor, um fecha mais, um faz pós-venda. Quer dizer, você vê que cada um tem um jeito de fazer. Quando você vai dar feedback para os outros, você tem exemplos legais para dar.
e ideias. Aí, se você fizesse isso, se você fizesse aquilo, já pensou no seguinte, papá? Porque você né, você está polinizando, você está pegando uma ideia boa e está levando aquilo para semear em outro lugar, né? Tipo o beija-flor que vai, né? Então, você está fazendo isso com os seus vendedores e está trocando as melhores práticas. O fulano está fazendo tal coisa, está funcionando, fulano fez, não deu certo. Será que para você vai dar? Quer tentar de uma maneira diferente? Quer dizer, eu estou fazendo esse cruzamento que é super importante, mas eu preciso ser específico. Note que não adianta eu chegar para uma pessoa, por exemplo, que não está batendo a meta e dizer para ela, olha, você não bateu a tua meta, hein? A pessoa já sabe. Aí eu digo para você, você precisa bater tua meta, hein? A pessoa já sabe, certo? Ah, não, então você precisa se dedicar mais, você precisa trabalhar. A pessoa diz, mas o que eu faço? Tipo, já acho que eu já estou tentando, né? Você acha que o quê? Que eu não estou tentando? Né? Então, você precisa realmente falar algo que ajude a pessoa. Por isso que eu gosto de uma reunião de feedback que termina claramente com uma decisão tomada. É um plano de ação. Ok? Baseado, então, em tudo que a gente conversou, o que ficou definido? Eu, particularmente, gosto de fazer essa pergunta. Depois que eu fiz formação em coaching, eu poderia dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, mas é muito mais poderoso se eu peço para ela me falar. Porque aí ela está se comprometendo, é ela que disse que ia fazer, certo? Se ela não falar algumas coisas que eu acho que ela deveria estar falando, eu vou sugerir. E o que você acha de tal coisa? Mas sempre em forma de pergunta. A pessoa que tem que me falar. E aí, no final, eu digo, então tá bom, para resumir nossa reunião aqui, o que ficou, então, certo? Acertado? Né? Aí a pessoa, eu digo, beleza, ok, por favor, depois me passa um e-mail para a gente confirmar e formalizar isso. Okay? Então, veja aqui, primeiro, eu falei com ela, eu pedi para ela confirmar, eu pedi para ela escrever por e-mail. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou usando neurolinguística, ela está fazendo, né, uma forma diferente de trabalhar e aquilo está documentado. Note que na próxima reunião, quando a gente for se reunir novamente, eu tenho agora aquilo para revisar. Então, o que eu faço? Eu tenho abas, tenho pastas. Se você se organizar, você vai ter aba e ter pasta por vendedor, onde você pode voltar lá e você, antes de ter a próxima reunião de feedback, rapidinho revisa como é que foi a última reunião. Porque você começa essa reunião de feedback revisando o que foi decidido na última. Isso é super poderoso. E mostra para a pessoa que realmente a coisa é séria, que está funcionando. Porque se a gente sai de uma reunião de feedback, decidiu que ia fazer X e Y, fica 30 dias sem acontecer nada, eu volto e o cara nem lembra de X e Y, nem pergunta, nem fala nada, sai por aqui. Então, na verdade, se perdeu a reunião de feedback e mais, o líder perde o respeito, certo? O líder de verdade é aquele que decidiu e vai lá e dizer, fez ou não fez? Por que não fez? E veja que a pessoa começa a dizer, opa, coisa séria. E feedback é coisa séria, certo? E veja que eu posso fazer isso de maneira muito suave, tranquila, elegante, certo? Eu não estou forçando nada, estou perguntando para a pessoa, estou falando com ela, o foco é sempre positivo, sempre em melhoria do resultado, estou aqui para te ajudar, certo? Mas tem que ter essa coisa de coach pessoal, de que eu estou ali acompanhando e a pessoa, se não começar a fazer ou se começar a desviar, tem que ter alguém que volte e relembre, diga, não foi isso que a gente combinou. Vamos voltar aqui e vamos falar por que a gente precisa fazer isso, ok? 8º grande erro. 7 era ser generalista, né? Ser muito vago, você precisa ser mais específico. O 8 é você ter medo de reação da equipe. Certo? Medo da reação da equipe é uma coisa que leva um pouco de insegurança do líder na sua posição. Acontece com muita frequência quando eu tenho uma equipe mais veterana. Eu tenho uma equipe mais veterana e aí alguns veteranos ou veteranas mandam. E aí, então, eu tenho medo de me posicionar porque eles vão berrar de volta, vão atacar de volta, me ameaçam, vão embora, vão para a concorrência, sabe? Tipo, não vou vender, sabe? Esse tipo de coisa. O gestor, a gestora que perdeu a mão da equipe, geralmente perdeu a mão da equipe justamente porque começou a se afastar e não deu feedback. Então, você tem que lidar com isso e você tem que sempre voltar o foco de dizer, vai ter feedback. Eu sou o chefe, o líder aqui, certo? Eu estou vendo algumas coisas acontecendo e é meu papel fazer esse direcionamento. A pessoa, não, porque eu sei fazer meu trabalho, eu já vendo, não sei o que, tá. Ótimo, parabéns. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que você pode fazer algumas coisas melhores. Está dizendo que a perfeição, para mim, só existe em um lugar lá em cima, certo? Aqui na Terra, todos nós podemos melhorar alguma coisa. Então, vamos ter um pouquinho de humildade. E veja, eu tenho que começar a me posicionar novamente numa situação dessas. Certo? Porque senão, isso já vi acontecer muitas vezes, o gestor é refém da equipe. Significa que eu tenho que ir para o embate? Não.
Né? Porque aí já seria um choque. A pessoa foi, né, leniente e deixou rolar por muito tempo, de repente diz, não, chega, agora vai, né, pá, pronto, revolução. Aí, não, vai ter um quebra-pau que não precisa. Mas lentamente começa a precisar dizer, vamos fazer revisão de números, vamos fazer revisão de atividades. Como que está isso? Como que eu posso te ajudar? Se coloca à disposição e começa a ter essa reunião. Mas uma das coisas que eu vejo é, quando você está no teu território, você está mais empoderado. Então, quando a equipe começar, alguns membros começarem a dizer, não, eu não consegui datar, chama na tua sala, que é teu território, certo? Não é na mesa da pessoa, não é na sala de reuniões. Pode até ser na sala de reuniões, se você quiser um ambiente um pouco mais neutro em algum momento, certo? Mas o correto mesmo seria, na minha sala, porque ali você está no teu território. Certo? Você não precisa fazer isso com todo mundo, mas eu estou falando aqui das pessoas que estão em choque. E, no fundo, para o gestor ou a gestora que tem medo da reação da equipe, eu diria, por que você tem medo disso? Certo? E, às vezes, é porque você não consegue lidar muito bem com o feedback também. Porque você fica triste, você fica magoado ou magoada, você fica frustrado quando isso acontece. Mas se você tiver uma intenção positiva, permanente, eu de verdade mesmo quero ajudar esta pessoa, você vai ver que com o passar do tempo isso vai diminuindo e você vai ganhando segurança e no fundo você diz, puxa vida, quando eu não dava feedback porque eu tinha medo da reação das pessoas, no fundo eu não estava conseguindo ajudá-las de verdade. E a tua função é essa, ajudá-las de verdade. Então, antes de mais nada, assuma a intenção positiva de ajudar a outra pessoa. Você não está dando feedback por você, você está dando feedback por ela, é para ajudá-la. E você não ajuda vendo ela fazendo coisas que não estão levando a alta performance, pelo contrário, às vezes estão levando a baixa performance, você está vendo isso e você está deixando acontecer porque você tem medo da reação dela. Não. E tem gente que está fazendo coisas que depois servem de reflexo para o resto da equipe. Aí sim que você tem que interagir, certo? Ou intervir e fazer alguma coisa. Essa é a função do líder, certo? Líder fraco tem medo da reação da equipe. Líder forte vai fazer o que é correto, da forma correta, e quando for para ter uma conversa dura, tem, porque no fundo a intenção é muito positiva de que tem que ser bom para todos. Nós todos vamos crescer e tem sempre espaço de crescimento, ok? A palavra humildade é importante nessas horas. Muito bem. Nono erro que acontece é a falta de follow-up. Eu falei rapidamente sobre isso, só para reforçar. Tomamos uma decisão, certo? Teve feedback, revisamos resultados. Dos resultados, a gente foi para processos, o que foi feito na prática. Falamos um pouco de atitude, como que a pessoa está, psicológico, criatividade, persistência, iniciativa, né? Toda a partir de atitudes, ok. O que fica de tudo isso que a gente falou? O que a gente pode fazer de prático, certo? E aí, então, fica aí um combinado. Temos um combinado aqui. Próxima reunião. Eu tenho que começar revisando o combinado. Tem que ter um elo de ligação entre a última reunião e esta que está tendo agora. Isso, para mim, é o follow-up. E eu, particularmente, gosto, por exemplo, quando, vamos dizer, fizemos uma reunião e decidiu que, por exemplo, Raul, você tem que entrar em contato com mais clientes. E a gente combinou que, então, eu vou bloquear uma manhã por semana só para fazer isso, prospecção de clientes, tá? Eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que ligar, eu tenho que fazer isso, mas na terça-feira de manhã eu só vou fazer isso, ok? Tá combinado, tá combinado. Eu adoro quando o líder é organizado o suficiente, anota na agenda, na terça, no final da tarde, ligar para esse vendedor e dizer, Raul, se lembra que a gente fez hoje era a tua primeira manhã, como é que foi? Me conta como é que foi. Se a pessoa fez, ela vai estar muito feliz porque você ligou. Ela vai dizer, nossa, fiz não sei o que, e troca uma ideia. Se a pessoa não fez, ela vai tomar um sustão. Ela vai dizer, E aí você vai dizer, campeão, a gente não tinha falado que era para fazer? Tinha. O que acontece se você não fizer isso? Não vou ter clientes, não vou bater a meta, etc. Então, é importante que você faça. Como é que nós vamos compensar agora isso aí? Você vai fazer 2 semanas, né? Você vai fazer amanhã, você vai pegar e vai tentar se esforçar mais na terça-feira. O que nós vamos fazer aqui? Certo? Mas veja que eu não deixo muito desvio. Eu pego ali na hora. É muito mais difícil eu pegar depois. Se eu esperar um mês, aí chega lá no final do mês e eu vou revisar, se revisar, que a maior parte nem revisa. Vou revisar, eu estou olhando as minhas anotações dizendo, ele tinha falado que toda terça-feira ele ia prospectar de manhã. Que bom que eu vi minhas anotações, vou perguntar. Campeão, o negócio é o seguinte, como é que foram tuas terças-feiras? Chefe, putz, esse mês não deu. O mês inteiro não deu, 4 terça-feiras, nenhuma delas deu. Que mágica, o que aconteceu aqui? Claramente alguma coisa está errada. Certo? Então você vê que tinha todo um processo, que é um processo mental de atitude, se você parar para analisar, mas o gestor se afastou demais.
Então, quando alguma coisa é decidida, esteja próximo e na hora você pega e diz, fez ou não fez? Você vai ver que isso se espalha entre a equipe. Todo mundo já sabe. E você está presente. E você começa a conhecer melhor as pessoas. E você começa a gerir muito mais próximo a equipe. Esse para mim, no fundo, é o papel da liderança. É lindo fazer planejamento estratégico, é super importante, tem que fazer, tem que comunicar, tem que organizar, tem um monte de coisas. Mas se você se afasta da equipe no dia a dia, fica desconectado, certo? O conceito teórico, estratégico do tático e do operacional. E aí começa a ter um desalinhamento e o líder começa a ser sugado para apagar incêndio o tempo inteiro, vira bombeiro e não líder. E por que isso está acontecendo? Porque justamente não conseguiu coordenar as duas coisas. E para mim o feedback é o elo de ligação. O 10º ponto, eu vou perguntar para você. Dessa lista que eu coloquei, das maiores falhas, e vamos só revisar rapidamente. Não dá feedback é o primeiro, falta de consistência, o feedback, falta de elogios, foco exclusivo só nos resultados, falta de preparação, generalista e vago, medo da reação da equipe e falta de follow-up. Qual outro erro você tem visto que tem sido comum nessa questão de follow-up? Coloque e depois poste nos comentários. Se quiser trocar uma ideia, troque comigo no raul@vendamais.com.br, mas pense seriamente nisso. Você que está assistindo e anotando, lembre de se avaliar e dizer, eu estou fazendo tudo isso aqui certinho? Porque uma das coisas que eu sinto há muitos anos é que um dos melhores caminhos para alta performance é você evitar erros básicos que levam a baixa performance. Foram esses erros que eu falei hoje para você. E eu posso, certo, sempre incluir. Na verdade, quando eu estou incluindo um 10º ponto, na verdade, eu estou pedindo feedback para você. É isso que eu estou fazendo. Eu estou praticando o que acabei de falar. Eu tenho mais, certo? Mas eu estou pedindo para você. O que mais você incluiria nessa lista? Essa é uma dica que eu te dou quando você fizer feedback com a tua equipe. Você faz a lista e diz, que mais que a gente poderia? Então, você dá uma sugestão e pede para a pessoa também sugerir. Você está ativando o cérebro dela, está engajando, está fazendo com que ela participe. Tá bom? Então, termino aqui agradecendo muito a sua participação, parabenizando a Plumes mais uma vez por um excelente evento. Lembrando que a missão da Venda Mais é ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. A gente ajuda a treinar gestores na questão de feedback. E se você quiser qualquer coisa em relação a isso, entre em contato comigo pelo raul@vendamais.com.br. A gente também tem um modelo de feedback, um roteiro de feedback para gestores trabalharem com a equipe de vendas. Se você quer receber um modelo de roteiro, certo? Com as perguntas, a sequência, como fazer com que uma reunião flua bem, me mande um e-mail, diga, Raul, eu estava no evento da Plumes, assisti lá, eu queria o roteiro de feedback, tá bom? Vou te mandar com o maior prazer. Grande abraço, obrigado, sucesso, boas vendas.